Muito boa noite, eu sou Danúbia Pujol e tá começando juntinho de você mais um Brute 11h30. Hoje o programa promete fortes emoções no cenário musical, gaúcho e inclusive internacional. Para dividir comigo mais uma noite de quinta-feira, eu chamo ela, a Flávia Portal, minha eterna parceira na Brute Joias, no Brute 11h30 e também na vida. Boa noite, Danúbia, tudo bem? Hoje o nosso programa, gente, tá encantador. Sabe por quê? Porque a voz dela é considerada uma das vozes mais encantadoras e doce do nosso cenário musical aqui do Sul. Ela já é premiadíssima e agora, ao lado de uma outra estrela chamada Shanna Miller, ela tá com um projeto sensacional chamado Peitaço, que nasceu dessa revolta que tanta gente vem falando aqui no programa, né, Danúbia? Da mulher tomar o seu atento, tomar seu espaço, e elas se sentiram incomodadas dentro da música. E aí, Peitaço tá por aí, oficinas gratuitas, shows, e ela vai nos dar uma escola agora do espaço da mulher dentro do nativismo que elas estão lutando, perreando para buscar. Muito boa noite, Luma! Boa noite, queridos, boa noite vocês aí de casa que estão com a gente, né, fazendo esse lindo encontro e uma homenagem a nós mulheres, né, gurias? Exatamente! E para acompanhar estes convidados maravilhosos, nós temos a Loma Solares, mas, gente, o nosso... Ele é meu amigo, então eu posso falar... É aquela coisa, né, os apresentadores falam meu amigo, como se fosse Roberto Carlos Erasmo. Mas o Arthur Barbosa eu já conheci em vários cenários, conheci ele na música, em trilhas sonoras, mas o Arthur é maestro, compositor, violinista. Gente, tem teses acadêmicas sendo gestadas nos Estados Unidos sobre a obra do Arthur Barbosa. Ele estava me contando aqui. E ele veio para falar de um evento que está acontecendo agora, quando o programa está sendo exibido, o FIMU, Festival de Integração Musical de Porto Alegre, que é de integração musical, imersão na música, com escolas, com pessoas participando, mas ele vai falar mais durante o programa. Seja bem-vindo ao Brute 11h30, Arthur Barbosa. Muito obrigado, gente. Obrigado por estar aqui com vocês nesse programa lindo. E muito boa noite aos ouvintes. E sim, vamos falar de muita coisa boa, educação musical e coisa que interessa para nós músicos, mas também para toda a comunidade. Até porque, né, gente, quando se juntam cabeças pensantes para falar de cultura, não tem como não dar algo bom, né? E é isso que a gente está buscando, né, Danúbia e Gonzaga. A gente ter uma vida mais inteligente, a gente acrescentar na vida das pessoas, não só sobre o artista, não só sobre a arte, mas como um todo. O que levou o artista a chegar no nível de carreira que ele tá? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Perfeito. Loma, todo mundo ouve muito falar e é muito comum no cenário brasileiro a gente ouvir falar de MPB, música popular brasileira. Mas a Loma é sim uma representante e uma entusiasta da MPG, música popular gaúcha. Loma, explica para mim, explica para nós que estamos aqui, também para o público que está em casa, o que significa aí exatamente o que representa MPG no cenário musical brasileiro. Mas essa sacada foi do Ayrton dos Anjos. Por quê? Do Patinete, querido. Por quê? Ele foi o único empresário, digamos assim, produtor de multinacional no Rio Grande do Sul naquela década de 70. E o que acho que ele apurou, né, em seu trânsito nacional, que a música popular gaúcha, popular do Rio Grande do Sul, não é porque a gente queira ser diferente, é que é diferente. Ela é diferente, inclusive, de município para município. Ela não é assim, a gente faz isso. É incrível e é lindo, assim, suas especificidades, sabe? E aí eu entendi um tempo depois, eu transitando, né? Seguindo os passos dele, que foi o nosso mestre, né, da música, do fazer musical no Rio Grande do Sul, entendi o que é MPG. É diferente de música popular, né, brasileira. É brasileiro também, mas é diferente. Não se compara, é isso, não tem comparativo. E a Loma, quanto cantora, Loma, perdão,
quanto cantora, como se identifica dentro do cenário gaúcho e o que traz de identidade, o que te identifica no Rio Grande do Sul e traz para tua alma, traz para tua voz cantar, o que mais tu gosta de cantar aí, das belezas, da identidade do Rio Grande do Sul, também é muito presente na tua música? Eu sempre fui eclética, né? Eu sempre, desde o início de carreira, Juarez Fonseca me perguntava qual é o teu estilo, o teu gênero. Eu, querido, eu gosto de música boa, né? E música que me encante, que me toque o coração, porque eu acho que o intérprete precisa ser tocado para poder expressar a sua arte. Sentir, né? Antes de cantar. Sentir. Então, eu comecei com a música popular, digamos assim, brasileira, gaúcha, trabalhando com Giba Giba, Toneco da Costa, Geraldo Flack, Fernando Ribeiro, que já não estão mais aqui, né? E tem um encanto fortíssimo pelos compositores da música popular. Nelson Coelho de Castro, Ney Lisboa, que já esteve no programa, né? Enfim, Gelson Oliveira, Totonho Villeroy. Então, assim, é encantador o trabalho deles, né? A nossa música popular. Mas, em seguida, eu entrei num passeio lindo pelo interior do Rio Grande do Sul com a visão da citadina, né? Eu digo, nossa, é lindo, porque eu já vivi no interior muito, muito, mas assim, estar e valorizar, né, a nossa natureza, que é belíssima, do Rio Grande do Sul. Eu me inteirei através do festival, nós nos inteiramos, os meninos, Jerônimo Jardim principalmente, era de Bagé, né? Ele teve essa vivência. A minha vivência foi pipocada, né? Eu passava um tempo em cada lugar, minha mãe sempre foi andarilha, né? Então, mas a parte que eu mais curti na vida foi a vivência no interior. Eu adorei essa curtir, cantar isso que me encanta, né? A vivência do interior. E aí conhecemos a Califórnia em sua 4ª edição. Olha só, gente, são móveis e utensílios da canção. Não é pouca escola, né, Loma? Móveis e utensílios da canção. 4ª vez que estava tendo, vocês 72, estavam né, lá. Loma? Isso. A primeira edição é 72, eu acho, a Califórnia, o 73. Meu amor, A por aí. Califórnia, me corrija se eu estiver errada, acontece na fronteira, na região de Guaiana, pertinho de isso. Bagé, né? Exatamente. Então esse ar da fronteira realmente te inspira, que é um modo de viver completamente diferente da cidade, né? Ah, sim. Culturalmente falando. Sim. Mas a gente não tinha, né, essa visão de Brasil que o patinete nos trazia. Não tínhamos internet, as coisas demoravam para chegar aqui, notícias, a gente eu fui saber de direito autoral, conexo, no Rio de Janeiro. Tive, assim, a graça e a sorte de conviver com Maurício Tapajós, né? Que me levou para Amar, onde Elis Regina já tinha sido presidente, né, dessa associação de compositores, músicos, intérpretes. E nos estúdios, transitando com ele, eu entendi como é que funcionava. Foi bem legal, assim, tem uma vivência bem linda. Eu queria na música. Colocar o Arthur nesse cenário, porque assim, ó, mais ou menos quando tu estavas na Califórnia, entrando na Califórnia, o Arthur estava começando a se envolver com música. O Arthur é de 65, estou cometendo uma inconfidência. Que delicadeza, Gonzaga! E ele realmente, assim, ó, com 10 anos já estava envolvido com música, começou a compor aos 14. Mas essa história que a Danúbia nos propôs, de fronteiras, de migrações, o Arthur veio lá do Ceará, gente. Assim, eu sou um cearucho já, né? Eu vivo em Porto Alegre há 28 anos, quase 30 anos. E antes disso, eu tive uma passagem extensa pela Argentina e pelo Chile. Eu morei nesses 2 países antes. E absorvendo aquela cultura da música latino-americana, né? Quando eu fui para lá, na década de 90, no Brasil não se escutava música latino-americana. O Vila Lobos foi o nosso grande expositor como um compositor nacionalista, né? Pega suas canções e transforma aí em obras orquestrais e tal. E eu sempre fui por esse lado que eu gostava. Mas eu sempre falo que eu sou um nacionalista expandido, porque com toda a minha vivência com a música do Nordeste, quando eu era criança, trazido depois para o latino-americano e depois aqui também absorvendo toda essa cultura
gaúcha e gauchesca, né, que a gente fala, mas já vinha também da Argentina com tango, essas coisas. Eu quero propor aqui essas migrações, assim, né? O Arthur, mais ou menos nessa época da Califórnia, o Arthur estava começando a compor, a se envolver com música. O Arthur é de 65, então nessa época aí, início dos anos 70, ali ele já estava começando a se envolver com música e a compor. E hoje em dia, o Arthur já fez tanta coisa ligada aos ritmos latino-americanos, e os ritmos que também vêm do Nordeste, os brasileiros. Arthur, eu queria que tu nos explicasse toda essa, como é que vão dizer, esse mix que tu conseguiste fazer, juntar tantas coisas diferentes nas tuas pesquisas. Gonzaga, só antes dele responder, deixa eu dizer que agora há pouquinho eu disse assim pra ele, eu tava aqui, né, bisbilhotando o celular e disse assim, gente, não vou conseguir decorar tudo que esse homem já fez, então agora vamos pra enciclopédia da música, né, Arthur? Então conta pra gente. Então, boa noite primeiro a todos aqui e todos em casa. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Que eu acabei conhecendo agora, mas que eu fiquei encantado com tudo, com o clima. Então, como eu dizia, né, eu sou cearucho, né? Nasci em Fortaleza e aos 10 anos comecei a estudar violino. A composição um pouco depois, obviamente, a gente vai evoluindo, né? Mas eu saí de lá muito cedo para me profissionalizar, porque na época lá não tinha orquestra profissional, e fui para o mundo. E aí viajei, toquei na Paraíba um tempo, depois toquei em São Paulo um tempo, e depois fui para a Argentina e para o Chile morar, antes de vir para o Rio Grande do Sul. Então eu tenho toda essa carga dos países latinos, né? Como eu sempre falo que na época, aqui agora eu acho que é um pouco diferente, mas na época a gente não sabia de música da América Latina aqui no Brasil. Eles ouviam muito a gente. Quando eu cheguei lá, Daniela Mercury já falavam, Chico Buarque, eram muito nomeados, e a gente não conhecia ninguém. A gente conhecia, sei lá, Julio Iglesias, nem sei se ele é latino. Nós ainda brasileiros bairristas, né? Escutavam que era daqui. Então, o Brasil, eu sempre acho que o Brasil vivia, ainda vive de costas para a América Latina, né? Tem essa coisa de achar que a música latina é brega. Existe ainda esse preconceito aqui no Brasil. Que o pessoal ouvia muito rock argentino ali, o Spinetta, Charlie, o Soda Stereo, o Cerati, mas aqui é um pouco diferente. Porque aqui já tem essa cultura do pampa e mas o resto... É fronteira, né? Tem essa proximidade, né? Mas no Somos Brasil... muito influenciadas a música nativista, por exemplo, pela cultura argentina, né? O próprio chamamé, a gente traz muito a gente dessa... Aqui mas somente Argentina, né? Colômbia, estamos de costa, belíssima né? a cultura musical do nosso Latinoamérica, do nosso continente. Do México, como eu falei, eu falava sempre, eu tive uma pesquisa agora, fiz uma pesquisa de vários latino-americanos para fazer uma obra que chama 24 Caprichos para Violino Solo Latino-Americanos e também 6 partidas para violoncelo solo, também latino-americanas. Então, eu pesquisei mais de 250 ritmos. Tive que escolher em 24, né? Depois 12 ou 16, que é para as partitas. Mas assim, a gente fica meio... Porque é muita coisa que existe na América Latina, muita riqueza sonora. E como eu sou um compositor que eu trago para o meio clássico, né? O meio de música de orquestra, essa questão da música do meu país e do meu povo, sou um compositor nacionalista, né? A exemplo de Villa-Lobos, meu grande inspirador. Então eu trouxe para minha música essa coisa. Então minha música é muito... Eu escrevi uma música também muito legal para a inauguração da Sala da OSPA, que chama Mbaepuporã, que é música bela em Guarani, e que fala exatamente da música chegando no Rio Grande do Sul, nessa região, porque era uma homenagem à OSPA e tal. Então eu conto em música, em 12 minutos de música, eu conto desde o som dos animais, começa com os pássaros, e depois entram os indígenas, e aí a gente ouve indígenas, depois vêm os portugueses, os escravizados que chegaram, e vão se somando a essa coisa para se transformar num chamamé gigante no final da música. Então é bem legal, essa música também tá no Spotify, tá no YouTube também, e é interessante ouvir. Ouviremos. Mbaepuporã. Epu? Mbá, M-B-A, Epu, E-P-U, Porã com acento. É uma constituição, então, da vida do Brasil, que passa por todos os cenários. Mas é do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Sim, falo especificamente dessa região, como a música se construiu, como essa mistura fez com que saísse o chamamés e
As milongas. Todas as Pode ter influências. certeza, vou voltar pra casa ouvindo ela, só pelo ensaio que ele nos deu, o que tem na música. Ela começa só com Já som de ganhou, pássaros. feito Vai pela ser meu orquestra. retorno pra Muito casa hoje. legal ver um nordestino trazendo essas referências como milonga, que é desconhecido até pro próprio público gaúcho, né? Muita gente não conhece os próprios ritmos do Rio Grande do Exatamente. Sul, né? A gente tem uma crise de identidade muito forte no Rio Grande do Sul, e se tratando da música, um negacionismo da nossa cultura. E ver você trazendo isso e enaltecendo essa cultura, para mim, enquanto tradicionalista, é um privilégio te ouvir enaltecer esses nossos ritmos, Sim, a claro. gente tem que celebrar essa questão de que a América Latina é uma só, mas ela é muito... Eu acho que é a região mais rica do mundo. Do mundo, concordo. Em E o tudo, mais de legal é ver os tradições, olhos dele brilhando, né? Porque ele tá falando, mas os olhos estão brilhando da riqueza. Mas, quando uma pessoa completa 50 anos de carreira, ela também tem os olhos brilhando. E é assim que ela tá nos olhando hoje, né? Então, nós estamos com um projeto lindo, né? Que se chama Gaúcha. Preta Gaúcha. Exatamente. A gente quer... Mas A olha. gente quer entrar nessa vibe do Arthur e ficar mais encantado ainda. Conta pra gente. E eu me assumi solar, né? Loma Solares. Verdade. Pela questão de África, por onde nossos antepassados viveram, né? Pela adoração ao sol, né? Dos nossos faraós maravilhosos. Nefertiti divina, né? Então eu acabei me assumindo Solares porque eu sou Solares, eu me sinto Loma Solares, Preta Gaúcha. E para reunir 52 anos de carreira em 8 canções, gente, eu Escolha, sou Sofia. muito grata às leis Cada de dia você incentivo. dormia e acordava pensando, vai ser essas. No outro dia já não é mais. Imagino que era assim. Não, elas já vieram assim, tipo... Ah, Por entendi. quê? Porque as leis de incentivo favorecem esse tempo, né? Para gestar os projetos. Então nós tivemos quase um ano para fazer isso. Então isso foi muito bom porque eu pude pensar as canções que poderiam representar momentos, né, da minha trajetória e gêneros e essa especificidade étnica, né? Vamos De várias etnias, é isso. A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com esse sol irradiando aqui pra gente saber um pouco mais sobre o Preta Gaúcha. Fica agora com o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. I used to think the glow was makeup, something I had to earn, but it's water in the morning, letting my body learn. This clean skin, soft light, this rest that shows in my eyes. It's how I hold my shoulders when I stop living rushed. I don't chase it, I'm back to myself. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see?
just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Voltamos com o Grute 11:30 para falar do projeto Preta Gaúcha de Loma Solares. Ela que é inspirada aí por uma infinidade de culturas e reconhece em si mesma toda essa ancestralidade. Vem falar um pouco mais sobre esse projeto. Trazendo a nacionalidade do maestro Arthur, compositor, um arranjador maravilhoso, Maravilhoso, né, gente? gente? Maravilhoso. Nós estamos aqui diante Emocionante, de um eu estou gigante. falando com muita emoção sobre isso. Essa questão da linguagem da música gaúcha, que as pessoas reclamam que não pula a cerca do Rio Grande, realmente Próprio, né? próprio que muitos de nós não entendemos. E olha que eu frequento festival há anos, né? Quando eu saí do Rio Grande do Sul, acho que movida pelo patinete, sabe? Pela curiosidade de conhecer como é que funcionavam as coisas nos grandes centros, Rio, São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Zé Ramalho e a Amelinha. Eles moravam na época em Fortaleza, na Praia do Futuro. E eu sou apaixonada na época, assim, eu fiquei vidrada pela música composta pelos nordestinos. Não só pelo Zé, pelos parceiros do Zé, Alceu Valença e aqueles que não apareciam na mídia, né, que eu tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro, conviver, Cátia de França. Digo, gente, mas eles dizem, falam do estado deles e a gente entende o que eles querem dizer, né? E eu voltei para o Rio Grande do Sul com aquilo. O que é o cancioneiro, a composição do Zé Ramalho, gente? Todo mundo entende o que ele Muito diz. refinado, um vocabulário muito Exato, refinado, e né? refinado. E digo, tia, mas tem isso no Rio Grande do Sul. Comecei a prestar atenção em Telmo de Lima Freitas, José Hilário Retamoso, no Colmar Duarte, um dos criadores da Califórnia e da Uruguaiana. Gente, mas isso tem aqui, só não é explorado. E eu gravei uma composição chamada Caminhada, que é um ponto de partida para quem quer saber quem é, sabe? É um start para tu, opa, eu estou no meio de tudo isso, mas ainda não me busquei. Quem sou eu? Não em meio a tratei de isso? mim, né? E desde que ela saiu em 83, ela ganhou uma linha da Califórnia de Uruguaiana, que, diga-se de passagem, o Grupo Pentagrama, no ano seguinte, já abriu essas 3 linhas. Porque nós fomos com uma composição chamada Boitatá, mas ela não era tradicionalista, ela era gaúcha, né? Era um pouco de MPG, né? Exatamente. A visão do citadino, como eu disse no início do programa, em relação ao interior. Boitatá, a lenda do negrinho do pastoreio, os jurados queriam premiar, mas o regulamento não permitia. E no ano seguinte, foi tratado durante o ano, foi abertas 3 linhas, gente, que ficou mais de 40 anos, né, vigente no Festival da Califórnia Uruguaiana. Então isso possibilitou Cleiton e Cledir ganharem uma linha, né, vários artistas importantes, né, do nosso cancioneiro da MPG se classificarem e mostrar para o interior e para o Brasil, porque a Califórnia ela já foi muito famosa. Vinham jornalistas de todo o país conhecer a cidade de Lona. Eu tenho orgulho de falar disso, que foi muito Quem legal. não conhece a importância da Califórnia para o Brasil não entende muito de música, né? Porque com certeza e vai permanecer sendo um dos maiores festivais, né? Do Rio Grande do Sul, sem dúvida, Que né? desencadeou os demais que até hoje, né? E nós coroaram temos aí. aí César Passarinho, né? Grandes nomes da música gaúcha. Eu queria que o Arthur, porque o Arthur teve a primeira visão de fora, quando ele veio para cá, para o Rio Grande do Sul. Queria que tu fizesse essa visão e também na questão dos arranjos, porque tu já fez arranjo para tantos caras que são assumidamente de composições gaúchas, regionalistas, né? Que tu pudesse dizer o que muda na hora, assim, qual é que é o nosso, assim, sem ser bairrista, mas qual é que era o tempero do Rio Grande do Sul e que tu vias como universal e alguns que tu colocaste os arranjos
das tuas experiências musicais. Assim, eu queria que tu O que te encantou, né? compartilhasse. Na verdade, como eu vim da O que fez, Argentina, na verdade, a gente ganhar a honra dele permanecer nessa terra, né? É isso que a gente quer saber. O que te encheu os olhos aqui no como eu vim da Argentina, nosso então, gauchês? eu já vim conhecendo a cultura dos Pampas, né? E a música, né, dos Pampas. Então, eu já conhecia chamamé, já conhecia tango, já conhecia vários ritmos que a gente compartilha com os argentinos e tal. E eu acho que assim, e essa mistura, eu acho que a mistura é a coisa mais linda do mundo. A gente sabe disso, né? E tu é um misturador nato, né? Claro, e assim, e a mistura em tudo, né? A mistura de raças é a coisa mais linda do mundo. Então, tudo que mistura eu acho muito legal. Dá um resultado fantástico. É diversidade dentro da mistura. Então, eu acho que não só não só a questão da música, mas a questão dos ritmos nordestinos que eu pude introduzir, brincando ali com, vou botar um frevinho aqui, sabe? Eu fiz um arranjo pro Borghettino que foi muito legal, assim, eu botei um tango de começo, que não é bem a música gaúcha, daquela Milonga para Missões, que ele começava direto, e eu dizia, vamos botar um tango. Eu fiz uma introdução gigante, criar um tango, ele adorou e tal. Então essas coisas que a gente brinca de misturar, mas é que é importante, né? A cultura do Rio Grande do Sul em si, ela se mistura também com essa cultura pampeana, e ela é muito forte, claro, né? Porque tem, né? E eu acho que assim, inclusive eu acho assim, a gente tem que valorizar mais a questão da cultura dos negros, porque a gente às vezes esquece isso aí. No próprio, eu estava vendo outro dia um vídeo que estava falando exatamente disso, das danças, das coisas. E eu não vi citar o candombe. Eu disse, meu Deus do céu, é um sacrilégio não citar o candombe. É verdade. O candombe foi predecessor do tango Exatamente. e de muitos outros ritmos que agora, afro-brasileiros, que a gente cultua hoje, assim, que faz hoje. Mas não menciona, né? Não menciona. Tango, candombe, Então eu meto é candombe tudo em de tudo que é origem canto que eu negra. posso. Exatamente. Milonga. Que é o Meu som trabalho- original, né? A batida do coração. Nesses meus Desde aí, trabalhos né? eu tenho 3 candombes escritos. Que porque lindo. eu vou meter, eu gosto muito de, por exemplo, eu trouxe também o jequibau de volta. Uau! Jequibau é um ritmo da bossa nova, que cresceu inspirado naquele Take Five, não sei se vocês lembram. Lembro. É um ritmo em 5, Muito. é uma bossa nova em 5, compasso de 5, que geralmente é em 2 ou em 4, né? E aí tem toda essa ginga e eu botei o jequibau porque é um ritmo que acabou, que não se extinguiu. Ninguém faz mais jequibau. Arthur, no Brasil. explica pra nós, eu acho legal isso, porque a gente tem os caráteres musicais. De repente dá pra fazer talvez uma Batidinha. contagem, ou a contagem no Sim, dedo, por exemplo, os compassos, porque o Take tango- Five, por exemplo, é legal tu ver o compasso que a gente vai acompanhando. Vê isso. Aí, faz Porque, pra por nós, exemplo, por favor. o samba, por exemplo, é um ritmo binário, né? 2, 1, 2, esse é o samba, binário. E aí e tem esse jequibau, por exemplo, Take Five é um jazz que é em 5, que é bem, os compassos, números ímpares, fora o 3, mas os outros, como 5, 7, são mais estranhos, assim, para o ouvido acostumar, porque quebra muito o ritmo. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então é um ritmado que tem meio que capenga. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. E o jequibau é um samba em 5. Então fica muito legal. E o candombe? O candombe eu tenho que contar pra vocês uma história. Tá. Se alguém vai viajar pra Argentina agora nas férias das crianças, não perca São Telmo, né? Não. Não pode deixar de ir na Feira de São Telmo, onde você vai ter um show cultural de candomblé. O Gonzaga já passou por lá que a gente já conversou sobre isso. Os uruguaios também, ali, Uruguai na Rambla Sur, ali naquela região sul, ali tem um a cada esquina, assim, normalmente nos finais de semana é Gente, maior. eu vou pra lá com meu Montevidéu. marido. A gente fica naqueles barzinhos. Primeiro a gente compra um monte de doce de leite pra agradar as crianças, né? Daí a gente fica ali naqueles barzinhos. Daqui a pouco a gente só começa a escutar a batucada, né? Desculpa o termo. Batucada, Mas né? pode Começa a ser. escutar a batucada. Daqui a pouquinho tu já tá lá no meio junto, né? Tu nunca dançou Não aquilo, tem aquilo como passar penetra ileso. na tua alma e tu já tá aqui, né? Então é uma Faz o delícia. candombe pra gente? O candombe tem várias variações, né? Mas ele tem essa batida que é a batida da madeira que chama que é.
Então, é um ritmo totalmente único. As murgas usam candombe, não? Sim, também. Então, não me equivoquei. E Cidade sabe, Baixa mas tem ele foi bastante pra também. defensora militando. Então, nesse ritmo, eu vou pedir pra ele dar umas batidinhas de palma, a gente mexe os ombros e eu vou chamar Pra os gente chamar o comerciais comercial. pra gente, tá? Voltar depois Fala pelo sobre menos. candombe. Uma aula musical hoje, né? Intervalo. Voltando com o Brute 11h30. Nós que nos jogamos aí na batidinha do candombe, agora eu venho te convidar para seguir a Brute Joias, a patrocinadora oficial do Brute 11h30. Você que ainda não conhece a marca, nos segue nas redes sociais, @brutejoias e @brute.joias. A Brute Joias é uma marca autoral 100% gaúcha, feita e pensada para as mulheres que desejam brilhar. Além de, claro, aquelas que desejam fazer uma renda extra e conquistar a sua independência financeira. Ainda dá tempo de essa semana agendar o teu atendimento, nos chamar no Instagram e entender um pouco mais sobre esse negócio que está ganhando o Rio Grande do Sul. Lembra? Semijoia Brute Joias. Autoral, 100% gaúcha, antialérgica e, claro, a cara das gaúchas. Então, depois do nosso patrocinador, né, que a gente é muito grata pela Brute proporcionar tudo isso pra gente, eu quero conversar sobre o peitaço. Quando eu li sobre o projeto, eu disse assim, eu me identifico, porque nós temos uma carência muito grande de nos reconhecer no outro enquanto mulher, né? Muitas vezes a gente olha para um cenário totalmente dominado por homens. E aí vem o peitaço, que ao lado da Xana e mais outras compositoras, vocês estão levando o incômodo, né, de não ver a presença feminina, buscando oficinas, shows, trazendo shows só de mulheres para aperfeiçoar tudo isso que vocês fazem, que é a arte, e chamar outras pessoas. É o vem comigo, né? Exato. A Xana teve uma grande sacada. Isso incomodava muito, porque eu frequento o festival desde sempre. Ela começou a frequentar. Eu conheço a Xana desde que ela tinha 12 anos de idade. Ela pedia músicas para cantar nos né, que a gente chama nas invernadas, né? Então, assim, eu acompanho a história dela, uma grande história. E a Xana teve essa sacada, assim, conversou com a família, porque o evento ocorre na fazenda da família, em Júlio de Castilhos, né? Ok, eles são incríveis, os pais da Xana, nos receberam de braços abertos. Primeira vez que eu fui, tinha quase 50 mulheres de todo o estado do Rio Grande do Sul. E qual foi a ideia inicial? Oficinas, 4 dias de imersão, sabe? Mal dava tempo para fazer festa, gente. As jovens conseguiam, né? Tomar um vinhozinho à noite e às 9 da manhã tá plenas, né, para as oficinas de composição musical e escrita, né? Então, assim, foi muito interessante porque essa questão de se reunir, estarmos juntas fazendo alguma coisa de interesse comum, sabe? Então, assim, várias compositoras, musicistas, intérpretes, mães, mulheres, né? Apenas reclamando não ia dar certo, a gente tinha que fazer alguma coisa. E a Xana nos trouxe essa bela oportunidade. Então, assim, 50 mulheres no ano seguinte, veio a pandemia, porque isso começou em 2019, né? Veio a pandemia, aquele ano a gente não conseguiu, já no ano seguinte de novo. Então, assim, ó, foram 4 ou 5 encontros, tá, que a gente teve, que resultou num repertório. Vocês não imaginam a beleza que foi Porto Alegre, lotado, Teatro Bruno Kiefer, porque a gente percebe a resposta do público, né, Arthur? Gostaram da composição, não gostaram? Eles gostaram de todas, inéditas, nunca tinham ouvido a composição. Propiciou essa parceria entre nós, porque era assim, sorteado. Grupo, quem vai com quem? Aí no último sorteio foi sensacional, porque foram escolhidas as musicistas. 2 musicistas escolhem as intérpretes. Deu tão certo isso, porque rolou afinidades, né? Mas enfim, são
quase mais de 40 obras já compostas, né? Que estarão circulando, né? A gente já fez Porto Alegre, fizemos Cruz Alta no Festival Masculino. Masculino campeiro pra caramba, né? E agora vamos fazer Montenegro e depois Santa Maria também, né? Santa Maria e Montenegro. É isso. Então já Aqui, ó. sabe, né? Se ouvir falar em peitaço, Peitaço de vai lá, que é um composição. projeto que elas mergulharam nas águas mais profundas para trazer o melhor da música nativista gaúcha. Exato. Reunidas feminina. entre 30, né, participantes e itinerantes, e aí a gente vai acomodando. Tu vai para cá, tu vai para lá, né, para caber todo mundo. O próximo encontro é em Santa Maria, dia Santa Maria. 5 de agosto, e vamos encerrar em Montenegro no dia 21 de agosto. E a gente, claro, vamos novamente agradecer aos patrocinadores, que não fosse eles, esse apoio, o Rio Grande do Sul não conheceria sua própria cultura, né? A Isso. Xana que é uma resistência no cenário nativista quanto mulher, sim, né? Nossa. Porque o cenário gaúcho nativista, ele é extremamente fechado ao masculino, né? Reservado ao masculino. Reservado. Então a Xana vem peitando, né? Aí há muito Exatamente. tempo o seu espaço no nativismo, na música tradicional gaúcha, ela é uma referência, né? Uma No referência. cenário nativista. Inclusive a roupa, né? Digo, gente, A vamos pensar indumentária junto dela. aqui. Onde a gente vai de prenda durante o dia? Qual a nossa roupa comum, a roupa comum da mulher gaúcha? Onde está a nossa identidade, Aí né? a Xana, não, a roupa comum é o que a que a gente quiser. Né? Oba, E ela traz muito isso, né? Muito. No dia a dia dela. belíssima, Uma ditadora de moda do de cenário moda gaúcho. maravilhosa, porque de muito bom gosto, diga-se de passagem. Prático, né? Tirou um pouco do folclore e trouxe para a realidade. Porque já moda de tem os vestir, né? CPGs, né? Pra cultuar. Mas é muito importante Puxa. trazer essas referências que nós Com temos, né? E ela certeza. traz isso como ninguém, né? Com E certeza. não é só gaúcho, né? O gaúcho já vem da ancestralidade lá de trás, né? Exato. Traz as saias, o volume, né? É. Tudo isso é muito mais ancestral do que se imagina. Sim, né? sim, com certeza. E por falar em referência, a gente está falando de dois eventos. Um está acontecendo agora, nesse momento que a gente está exibindo o programa, o Festival de Integração Musical, o FEMU-POA. E o Arthur, para mim, também é uma referência. Já vi alguns concertos didáticos com a OSPA que ele fez. É isso que ele fez com a gente, ele faz com todo mundo, ele mostra, pede pro violinista fazer um movimento e explica tudo para a gente. Então eu queria que tu falasse um pouco do Festival de Integração Musical que está acontecendo. Ele vai até o dia 3 de agosto, eu acho, né? 2 de agosto, né? E tem um concerto de encerramento. E também houve a primeira edição, está na segunda, houve a primeira edição em setembro do ano passado. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente, Arthur, porque eu acho que a educação musical, a gente tá falando aqui de música, mas a gente tá sabendo que os jovens aí estão cheio de multitelas e outras coisas. Se eles não forem cooptados para a música, né, a gente vai perder um referencial de arte que a gente tem. Ótimo. Antes de falar um pouquinho, eu vou pedir permissão para falar um pouquinho da minha história com a questão da educação musical, que eu acho que é importante. Sim. Eu Casa é sua, sinta-se mega à vontade. Eu, na verdade, comecei a estudar através de um projeto social envolvendo músicos. Comecei a estudar violino no SESI, na época, e era referência no Brasil. Esse projeto foi criado pelo maestro Alberto Jafé. E é engraçado porque ele era amigo do José Antônio Abreu, que é da Venezuela, um maestro também, e que eles criaram esse projeto, eles queriam povoar a América Latina de orquestras jovens, juveniles, né? Pra a gente, né? Porque nossa arte erudita, eu não gosto de chamar assim, mas da música de concerto, ela pode estar morrendo se a gente não investir nos que estão vindo, nas crianças. Os jovens. Isso já em 1975, então tu imagina, né? O projeto da Venezuela hoje é um projeto gigante que atende mais de 1 milhão de crianças e jovens. O do Brasil morreu no quinto round. Edição do quinto round.
Infelizmente, por a questão, a gente estava em plena ditadura militar na época ainda, né? Então muitas coisas aconteceram que acabaram enterrando esse projeto do Alberto Jafé. Mas que sempre me inspirou isso de poder não... Era um projeto para operários e que dar acesso à música de concerto, a um violino, para um filho de operário, né? É uma coisa grande, é gigante, né? Que pode transformar a vida daquela pessoa. Transformou a tua. Sim, claro. E aí, o que aconteceu? Depois, aí eu tinha que me profissionalizar. Então, eu tinha que viajar o mundo e ir embora, porque lá não tinha. Então, muita coisa ficou oculta até eu conseguir, né, estudar, né, e ser um violinista que eu queria, ser um compositor e tal. Mas depois, essa coisa ficava atrás de mim, martelando na minha cabeça, né? Então, eu comecei a estudar os projetos sociais. Quando eu estava na Argentina, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez na Venezuela, porque eu tomava conta de uma orquestra jovem que me pediram para tomar conta de um projeto que tinha lá na cidade de São Luís. Daí eu fui pela primeira vez para estudar como eles fizeram esse projeto não morrer, né? Que hoje é um projeto que atende, apesar de toda a crise da Venezuela, é um projeto que tem uma sede gigante e tem uma sala de concertos comparáveis da Europa, né? E eles estudam a música venezuelana, então assim, independente de qualquer opinião política, eu acho que é uma coisa que funcionou e funciona até hoje, apesar de tudo. Então, eu sempre estudei esses projetos e tal. E quando foi no ano 2013, a ministra da Cultura era Marta Suplicy. Uhum. E eu já estava trabalhando com jovens lá em Fortaleza também, e eu estava aqui já, mas eu estava trabalhando, peguei 2 anos de licença e fui trabalhar com uma orquestra em Fortaleza. Voltei para lá para trabalhar 2 anos, pedi licença aqui, depois voltei. Então a Dilma, através da Marta Suplicy, o governo Dilma fez com que ele convidou 10 maestros brasileiros para ir na Venezuela estudar, passar uma semana lá em imersão, ver como é que eles fazem aquilo ali acontecer. E a gente fez um estudo muito legal. E, infelizmente, tudo que a gente estudou foi arquivado, porque mudou o ministro, aquelas coisas que a gente sabe que acontece, né? Mas em nós que fomos, cada um dos maestros que foi, ficou plantado aquela vontade e tal. E aí eu voltei, recriei a OSPA Jovem, foi em 2014, a gente renasceu, a OSPA Jovem renasceu, através do meu trabalho, junto com o pessoal da OSPA e tal, porque a escola tinha ficado fechada por 8 anos, a escola de música da OSPA, que já era um sacrilégio, né? E aí a gente recomeçou e tal. E eu sempre pensava na questão social, e aí eu comecei a me envolver com projetos sociais brasileiros. Por quê? Porque os projetos sociais, eles pegam crianças em alta vulnerabilidade e eles transformam as vidas dessas crianças. Então, a escola da OSPA é um pouco assim, mas ela não chega a ser um projeto social. Mas também tem muita gente de lugares bem carentes. Isso é muito legal, poder acolher. Com certeza. Como um todo, né, gente? Dá Porque uma identidade. Não é só na parte instrumental, não é só na parte no canto, a gente vem pelo Brasil inteiro essa parte social, essa manifestação resgatando, né? E quanto a gente clama por isso, né? Esse resgate desses jovens que hoje a gente tem que ficar feliz se o filho da gente mexer no tablet e no celular, porque não tá na rua fazendo bobagem, Exato. né? Olha que ponto nós chegamos, né? E os nossos jovens completamente jogados. Então, a gente clama por mais projetos assim. E fica aí, né? A gente não é um programa de política, mas a gente é cidadão e a gente quer cultura, né? Então, que bom. Gente, assim, a gente tem uma parte aqui no programa que é muito legal, onde a gente vai poder falar sobre dicas. Pode ser dicas sobre o trabalho de vocês, onde é que o pessoal pode ver, pode ser dica de algum colega, pode ser um espetáculo, um livro, algo. Esse é o momento radar cultural, enriquecendo mentes, tá? Então eu vou começar por mim, já que eu que fiz a chamada, né? Então, aproveitando esse clima pampiano, eu quero dar a dica do Passeio dos Pampas. É um passeio que ocorre lá no Pampa Gaúcho, saindo de trem, indo para uma vinícola, degustando um bom vinho. Mas o mais legal é o que acontece dentro desse trem, gente. Entram músicos argentinos, músicos brasileiros, cada um cantando a sua regionalidade. Então, se você não conhece o Pampa Gaúcho, eu te convido a fazer o Passeio dos Pampas. Você vai amar e você vai ter um banho de cultura.
Tá aí a minha dica. Vamos lá, você. O Arthur até sugeriria que eu te perguntei do FIMU, né? Que é o evento que está acontecendo, né? Então eu já sugiro, assim. Sim, se só quiser para dar uma completar, né? Então eu criei esse FIMU, porque eu achava que os projetos sociais às vezes não conversavam entre si. Ficavam muito isolados, não sabiam fazer projetos e tal. Então esse festival é para integrar os projetos sociais. Claro que a gente tem pouco dinheiro ainda, a gente não consegue integrar todos, mas eu tenho números aqui que eu acho legal eu falar, sabe? Que esse negócio. A gente tem, por exemplo, vai ser uma semana de 6 dias de oficinas, né? A gente leva os professores dos projetos de manhã, então todos os alunos daquele projeto vão ter aula com algum professor. Depois de tarde tem os projetos, as oficinas que estão centrais, os projetos que não são longe. E também tem os ensaios das orquestras, que cada projeto manda um número de músicos, e depois vai ser uma grande orquestra, todos vão tocar juntos, agora domingo, né? Então, por exemplo, são 7 dias de atividades, 42 oficinas ao geral, né? 7 concertos e 9 orquestras da Grande Poa, mais 2 orquestras do interior e uma orquestra convidada do Ceará. Uau! Né? Então, quer dizer, e a gente conseguiu crescer muito do ano passado para cá, né? Então, a minha dica... Eu tenho 2 dicas, aliás. Pode dar até 5. Um show de cultura que você nos deu aqui hoje, pode dar 5. Eu tenho essa dica agora, domingo, tem o encerramento do FIMU, onde vão reunir todas as orquestras, vão ser quase 200 músicos no palco. O local vai ser na Sala da OSPA, ali na Borges de Medeiros, 1501, na sala de concertos da OSPA. Os concertos dessa semana todos aconteceram também à noite, orquestras vão tocar também, mas depois a gente junta tudo domingo, né? E a entrada franca às 10h30 da manhã, tá? Pode ir quem quiser, então vai ver lá muita criançada tocando violino, já é muito legal, violino, viola, violoncelo, instrumentos de orquestra, muito interessante. Eles se sentem emocionados porque ano passado veio um dizer para mim, nossa, maestro, eu imaginei que só quando fosse muito grande eu ia tocar nessa sala. Ai, amor. Então é muito legal ver isso, sabe? Essa integração, essa valorização, depois se sintam valorizados também, né? Então é isso. E a outra dica é um espetáculo que a gente está criando e que a gente vai começar a ensaiar em breve, que é Multiverso de Marias, que é um espetáculo criado por mim, com minha música e a do Piazzolla juntos no espetáculo só. Olha a mistura que ele faz. Que eu e Piazzolla nós dois temos uma personagem chamada Maria. Ele, Maria de Buenos Aires, e eu, a Maria da minha operita violoncella, que estreou há alguns anos atrás. Então eu juntei essas 2 Marias numa só pessoa, mas ela vai interpretar as 2, a cantora Angela Dill. E ela vai interpretar as 2 Marias, mas teremos também o narrador, Raul Borges, de bailarino, a Iessa, atriz e bailarina também, Iessa Medeiros, e uma orquestra de 10 músicos, contando essa história misturada de Marias. Vai ser muito legal, eu vou meio que atuar em cena, vou ser um maestro que vai recitando também, vai ser muito legal. Que legal. 22 e 23 de agosto, às 19 horas, na sala Olga Reverber, do Teatro São Paulo. Do Teatro São Pedro. O meu convite especial vai para vocês que gostam aí do tradicionalismo. Convido vocês para prestigiar as domingueiras do 35 CTG, aonde ocorre uma abertura incrível para as invernadas, principalmente Mirim. Para quem não conhece, para quem quer emergir, quer mergulhar nesse universo e emergir na sua própria identidade, um pouco mais da cultura gaúcha, as domingueiras do 35 CTG, a partir das 19 horas, tá? Os ingressos são sempre com valores simbólicos e no intuito de fornecer para as crianças que são o futuro do tradicionalismo a oportunidade de fazer as suas vestimentas, a oportunidade de participar de rodeios. Então, todos os domingos, a partir das 19 horas, domingueiras, no 35 CTG, na Avenida Ipiranga, onde todas as invernadas têm destaque, principalmente a invernada Mirim do CTG. Então, vai lá prestigiar as nossas crianças, o futuro do tradicionalismo gaúcho. Lembrando que 35 CTG é o primeiro centro de tradições gaúchas que existe, né? Fundado aí por Paixão Cor. Vamos lá. Tu tem dica? Ai, agora é a minha vez. Eu não combinei com a Loma. Mas tem dica sim. Eu quero convidar vocês
para acessarem Loma Solares Preta Gaúcha no Spotify e ouvirem esse trabalho lindo que eu considero, não estou me exibindo, tá? Mas é que Pode realmente Deve. pode, né? Devo porque ele tem arranjadores incríveis, Arthur de Farias, Milton Júnior da Silveira, peraí, que eu vou me lembrar, tá? Vou lembrar, mas enfim, são 8 composições lindas que fazem parte do álbum Loma Solares Preta Gaúcha, patrocinado, né? Nossos queridos patrocinadores. E também convidar vocês para acompanhar as Ialodês. Nós somos contempladas é um grupo de mulheres pretas, tá? Nós somos contempladas ao Pixinguinha Nacional. Então, assim, nosso primeiro trabalho será em São Paulo, no mês de novembro. Ontem estavam me perguntando, quando é que tu vens a São Paulo? Pois é, vou estar em São Paulo, então em 4 de novembro. Não, me acompanhem no início de novembro. Em novembro, Me novembro acompanhem todo nas mundo já redes sabe. que vocês vão me encontrar por lá. A minha dica rapidinho é um cara que é conhecido do Arthur, o Gilberto Schwartzman, que é o presidente da Fundação OSPA, está com um texto inédito dramatúrgico dele, que vai ser montado por Arlete Cunha e Zé Adão Barbosa, A Livraria do Amor. Vai acontecer logo depois do encerramento ali, 10h30 você vai no encerramento do FIMU, e depois, à noite, às 19 horas, tem a estreia no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Independência 105, né? Independência 105, isso. Teatro Centro Histórico. Livraria do Amor é assim, é um casal que se conheceu, Eurípides e Perséfone. Eles se conheceram e o Eurípides, ele é conhecedor de literatura musical, só que ele compra uma livraria e ele tá com dificuldades. E ele recebe uma carta da Perséfone e depois os dois vão reaver também o amor entre eles e também tentar salvar a livraria. Eu acho tão legal. lindo como a arte. Texto do Gilberto Schwartzman, que provavelmente virá aqui num próximo programa, e com Arlete Cunha e Zé Adão Barbosa, nós fenômenos do Teatro Gaúcho. E eu já quero mandar um abraço pro Zé Adão, porque eu já tô conversando com ele, a gente já tá trocando umas mensagens diárias lá, que em meio a essa estreia toda tá tentando um espacinho pra vir aqui conversar com a gente. Então, já pela boa vontade, a gente já tá te mandando um super beijo e te dizendo que a gente tá te aguardando aqui, Zé. Bom, gente, por mim, eu ficaria o dia inteiro falando conversando com vocês. Mas, infelizmente, ainda não é possível, mas vocês com certeza vão ver a Saracura, vão ver o Luiz nos espetáculos de vocês, porque a gente nos renova quando a gente fala de cultura. Então, já fica o meu muito obrigado, a participação de vocês, a casa é sua. Quando tiver qualquer coisa que queiram divulgar, queiram dizer, manda pra gente. E também, abre a porta, entra que a casa é sua, né? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira, às 11h30. Brute com você.